para eu fazer uma conexão com outro estado agora, justamente para falar de outro assunto bastante importante durante essa semana, que foi o ciclone. É o ciclone lá em São Paulo. E daqui a pouquinho eu te chamo de volta para a gente falar de política de novo. Valeu! A gente vai chamar agora a repórter Jéssica Bernardo, lá da redação de São Paulo. Jéssica, a gente mais cedo conversou ao vivo aqui no Acorda Metrópolis, agora a gente volta com a conexão. Você já não está mais lá no aeroporto de Congonhas, mas vem acompanhando, inclusive sofreu, né? Porque perdeu o seu voo aqui para Brasília. A Jéssica, que tinha uma pauta aqui do próprio Metrópolis em Brasília, não conseguiu vir e segue em São Paulo justamente por causa desse caos do ciclone com os centenas de voos cancelados, né? É isso, Natália. A gente está de dobradinha aqui hoje, você e eu no Acorda e Agora. Boa tarde para você, também para todo mundo que está assistindo a gente no Acorda Metrópolis. Pois é, hoje cedo a gente falava, né, que as operações ali no aeroporto de Congonhas, aqui na zona sul da capital paulista, começavam a se normalizar. Então, o dia começou com só 3 voos cancelados, é um número bem diferente do que a gente teve ontem, por exemplo, quando a gente tinha mais de 40 voos cancelados naquele mesmo horário, ali na abertura do aeroporto. E agora a gente tem 10 voos cancelados. Esse é o último balanço que foi divulgado pela concessionária Aena, que administra ali o aeroporto de Congonhas, foi divulgado às 11h20. Essa regularização desse serviço, que ainda está em andamento, né, porque a gente tem aí alguns cancelamentos, ela acontece 2 dias depois dessa passagem de um ciclone extratropical aqui para São Paulo, que movimentou bastante o aeroporto de Congonhas e acabou afetando as decolagens e também as chegadas de vários voos que estavam agendados para quarta-feira e também para quinta-feira. Então, foi um efeito dominó. Na quarta-feira, os voos não conseguiram partir do aeroporto, né? As companhias foram cancelando ali por uma questão de segurança. No dia seguinte, todos aqueles passageiros que na quarta-feira não conseguiram embarcar, então, foram remanejados para quinta-feira, o que causou ali muitas filas no aeroporto de Congonhas, então as filas davam voltas, atravessavam todo o saguão e foi impactando inclusive aeroportos em outros lugares do país, né? Aeroportos aqui em São Paulo, como o aeroporto de Viracopos, em Campinas, e o aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos, foram impactados, e também aeroportos como Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e outros estados aqui de São Paulo sofreram as consequências, né, desse efeito cascata, esse efeito dominó que aconteceu aí na questão da aviação em São Paulo e acabou atingindo todo o país. Então agora a situação por lá é um pouco mais tranquila, aliás, é bem mais tranquila do que a gente viu nos últimos 2 dias, né? Já dá para falar assim desse processo de normalização, mas mesmo assim, quem teve os voos cancelados ainda sofre bastante. Depois que a gente conversou, Natália, no Acorda Metrópolis hoje cedo, eu conversei com algumas pessoas que tiveram seus voos cancelados. E aí essas pessoas, elas estavam muito preocupadas, porque elas iam pegar voos para compromissos que aconteceriam assim no dia seguinte ou hoje à noite, e as opções que as companhias aéreas estavam oferecendo eram voos daqui a 2 dias, por exemplo. Então, eu conversei com um homem que tinha um casamento hoje à noite no Rio de Janeiro, e ele falou, olha, a sugestão que a operadora e a companhia aérea me deu foi que eu embarque no domingo. O casamento, ele não é no domingo, o casamento é hoje, então eu preciso conseguir embarcar hoje para, enfim, poder prestigiar aí quem está casando. E a gente também ouviu, por exemplo, uma mãe, essa mãe que é de Salvador, ela veio a trabalho para São Paulo, passou a última semana em São Paulo, e aí ela marcou o aniversário das 2 filhas para esse sábado. Ela falando comigo, todo mundo já confirmou presença, mas eu, que sou a mãe das crianças, não sei se vou conseguir estar no aniversário das minhas filhas. Então, ontem à noite, ela recebeu uma mensagem falando que não era exatamente um cancelamento, era uma mensagem da companhia aérea dizendo: a gente não tem certeza que você vai conseguir embarcar, então, se possível, reagende o seu voo. E aí ela, depois de receber essa mensagem, chegou horas antes ao aeroporto e chegou lá, o voo dela estava previsto para 4 horas da tarde, mas 7 horas da manhã ela estava por lá e estava suplicando ali para os funcionários, por favor, eu consigo fazer escala em qualquer lugar, mas eu preciso estar no aniversário das minhas filhas, crianças. A festinha está marcada para amanhã em Salvador, então a gente quer muito, tá? E aqui em São Paulo tem uma situação, então, ainda de caos também por causa da energia, como a gente tinha conversado mais cedo também, né, Natália? E isso se estende ainda, tem muitos lugares. Agora há pouco eu conversava aqui
com o nosso funcionário aqui do Metrópolis em São Paulo, que ajuda bastante a gente aqui nos vídeos, o Rodrigo Freitas, e ele me contava que a cunhada dele, que mora aqui na zona sul da cidade de São Paulo, está indo tomar banho na casa dela, na casa dele, porque na casa dela não tem energia. Então é um processo que continua, não tem previsão de normalização, e tudo isso é feito, né, dessa ventania, desse ciclone extratropical que passou aqui por São Paulo. É isso, os números são gigantescos, né? No dia lá, na quarta-feira fatídica do ciclone, foram 2 milhões de imóveis sem luz. 2 milhões de imóveis sem luz na região metropolitana de São Paulo. É muita coisa, é muita coisa. E mesmo agora com o número reduzindo, né, 800 mil, tem muita cidade brasileira que não tem isso, né, Jéssica, de população. Nesse caso, é de imóveis sem luz. Então, comércios, no dia lá dos 2 milhões, hospitais, né, enfermeiros desesperados para tentar dar um jeito de conseguir fazer esse suporte aos pacientes. E mesmo o número dos voos cancelados, né? Hoje mesmo a Jéssica está atualizando a gente, falando que apenas agora 10 voos, realmente é uma redução de 400 para 10, é bem menor. Mas 10 voos cancelados já é extremamente caótico, né? Saindo de São Paulo, de gente que sai e entra em São Paulo, enfim, do Brasil todo. Imagina 400 voos cancelados. Então, realmente, é por isso mesmo que as companhias aéreas estão passando voos lá para 2, 3 dias para frente, porque a gente vai ter dias ainda bastante difíceis para muita gente que ou é prejudicada na rotina ali do trabalho, fazendo esses bate-voltas em São Paulo, ou até mesmo férias, né? A gente está no mês de dezembro, gente que trabalhou o ano inteiro e só queria descansar e está tendo que dormir no aeroporto de Congonhas. A gente falou mais cedo, né, Jéssica, o aeroporto de Congonhas não tem espaço para o dia normal dele. Um dia tranquilinho em Congonhas é um dia difícil. Um dia com 400 voos cancelados é até difícil da gente imaginar, ainda bem que tem a Jéssica Bernardo, a nossa reportagem lá em São Paulo, registrando tudo. Jéssica, também mais cedo você tinha comentado, né, do caso de, por exemplo, uma família lá de 6 pessoas que estava no aeroporto de Congonhas, com aquele vale de R$40, um brownie custa R$30, que você trouxe a informação. Então também tem esse caos, né? As pessoas não conseguem ser encaminhadas para um hotel, porque a cidade está completamente parada e lotada desses desvios, e precisa ficar aí com família de 6 pessoas, criança, idoso, tendo que dormir no aeroporto de Congonhas, né? Pois é, hoje, inclusive, essa família de 6 pessoas, eles não tinham recebido sequer o voucher. A informação que eles receberam da companhia aérea, que é a Gol, foi a de que eles precisavam arcar com os custos que tivessem que arcar para se alimentar e que depois eles receberiam o reembolso. E aí, o que essa família me falou foi, olha, a gente não tem condição de pagar alimentação para 6 pessoas aqui no aeroporto, onde tudo é tão caro. Então, eles estavam, no momento que eu conversei com eles, já 24 horas sem comer. Então, a última vez que eles tinham comido tinha sido no café da manhã do hotel do Rio de Janeiro, porque eles estavam em São Paulo por causa de uma conexão e iam para Cuiabá. E aí, eles me falavam, olha, a gente está pedindo agora marmitas pelo iFood, pedindo uma ajuda aí, né, falando de toda essa situação. E o que a gente conseguiu encontrar aqui foi um aplicativo, né, fornecendo aqui algumas opções um pouquinho mais baratas, mais em conta, mas uma situação muito grave. Depois que a gente conversou, inclusive, eu encontrei uma assessora de imprensa da Gol ali no aeroporto, questionei para ela novamente, a gente já tinha pedido uma nota sobre isso ontem, eu falei com ela novamente sobre isso, e ela falou, olha, a política não é essa de você arcar e depois reembolsar, isso pode ser feito sim, mas em geral a gente oferece os vouchers, eu preciso entender o que aconteceu com essa família. Eu passei para essa assessora os dados dessa família, que a gente já tinha, inclusive, mencionado no dia de ontem para a companhia aérea, importante dizer, e ainda não tive retorno, né? Então, quando a gente tiver esse retorno, a gente atualiza os nossos textos com a nota, com todos os detalhes, mas aparentemente essa não é a operação que a companhia tem por padrão, mas não foi o que disseram para essa família, então aconteceu ali alguma falha de comunicação, né? A gente espero agora que essa família esteja bem, eu conversei com eles ontem, então espero que eles agora já estejam em casa, em Cuiabá, alimentados, seguros e com conforto, né? Porque eles tiveram que dormir no chão do aeroporto. E mesmo quando dão um vale, R$40 não dá pra nada, né? Ainda mais se você for passar 18 horas no aeroporto. Jéssica Bernardo, muito obrigada, viu? Repórter da nossa redação do Metrópolis.com lá em São Paulo. Valeu, hein? Um ótimo trabalho. A gente se encontra em breve aqui na programação do Metrópolis.